Boa noite, quarta-feira, 21 de setembro. Hoje vamos falar de um tratamento para leishmaniose em cães. O Ministério da Agricultura acaba de aprovar um medicamento inédito no Brasil. Sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Bauru e região, o veterinário Juliano Caçador. E ainda... Hoje é dia da árvore e aqui em Bauru é preciso dobrar o número de mudas para a cidade atingir a quantidade ideal. Agricultores familiares participam de reunião para conhecerem as linhas de crédito do setor. Quem já aderiu a financiamentos aprova os resultados. Hoje é o dia da árvore e Bauru está em déficit com a natureza. Cada construção da cidade precisaria ter pelo menos uma árvore em frente. São 130 mil imóveis, mas apenas 62 mil árvores, ou seja, menos da metade do ideal. Os moradores reclamam da falta de verde nos bairros. A pavimentação das ruas do Jardim Solange, na zona oeste de Bauru, terminou ontem. 8 quadras receberam o asfalto e também tiveram guias e calçadas construídas. Agora, os moradores esperam outro trabalho importante, a arborização. Verônica lembra que nem mesmo as quadras asfaltadas no fim do ano passado receberam o plantio de mudas. A SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, veio ao bairro, participou de reuniões com os moradores. O contrato, as calçadas foram contratadas junto com a pavimentação. Então tinha a proposta de fazer o plantio junto com as calçadas, mas não ocorreu. A justificativa foi falta de equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Os moradores até se dispõem a plantar as árvores, mas têm muitas dúvidas. A Elis, por exemplo, não sabe se o espaço deixado na calçada dela, próximo ao muro, é adequado. Saber certo qual que vai ser o tipo de árvore para plantar, né? Porque tem algumas que não podem ser plantadas próximo das caixinhas de esgoto, porque elas procuram, as raízes procuram aonde tem a água e acaba quebrando, né? Igual nós tivemos aqui alguns problemas desses agora na pavimentação. Então é mais falta assim, de conhecimento da árvore específica para cada lado da rua. Para promover uma arborização mais eficiente da cidade, a Secretaria de Meio Ambiente vem trabalhando no Plano Municipal de Arborização. Ele ainda não está concluído, mas alguns números já mostram que existe um déficit. Hoje a cidade tem cerca de 62 mil árvores. Quem deseja fazer algum tipo de construção precisa plantar uma árvore para conseguir a regularização do imóvel. São mais de 130 mil edificações dentro de Bauru. Fazendo as contas, é possível perceber que o número de árvores precisaria pelo menos dobrar. De acordo com o engenheiro agrônomo da SEMA, o plano de arborização vai identificar regiões da cidade que precisam de mais árvores. Nós estamos realizando um plano de arborização, né, na cidade para realmente registrar essa quantidade, né, quantas árvores nós temos em cada bairro, né, para realmente destacar o bairro que precisa mais, outros menos, né, e principalmente as espécies, né, porque nós precisamos de diversidade, né, de espécies na cidade. Para diminuir o déficit de árvores, ações de educação ambiental são realizadas ao longo do ano. Hoje cedo, alunos de uma escola da Zona Sul de Bauru puseram a mão na terra em nome de um futuro mais verde. Eles plantaram mudas no bosque da comunidade. Luiz explica que o plantio vai ajudar na renovação da flora no local. Pelo ciclo natural aí do bosque, né, ocorre incidências de pragas que ocorrem naturalmente mesmo. E a quebra de galhos, a necessidade de retirar alguma árvore por motivos aí fitossanitários e foram se abrindo clarões aqui dentro, né? Então, para que esse bosque se renove, ocorreu essa necessidade aí de se plantando sempre árvores, né? Durante a atividade, as crianças preparam a terra e em seguida partem para o plantio. A Gabriela entendeu direitinho como se faz. A gente tem que tirar o saquinho plástico e ver se o buraco tá do tamanho perfeito para a planta. Se não tiver, a gente joga um pouquinho, joga terra e adubo. Quando tiver bom, a gente organiza aquele pauzinho
para deixar a planta reta e pisa com o pé para ajeitar. O Arthur e o Gabriel precisaram de mais espaço para a muda deles. A gente teve que abrir o buraco, porque senão a muda ia ficar muito apertada e ia acabar que a raiz não ia crescer, não ia expandir. Para ela poder crescer, eu acho que a gente precisa primeiramente plantar ela certo e depois cuidar dela certinho, regando todos os dias quando precisar, colocando nutrientes e tudo mais. Mais do que colocar em prática o que é visto em sala de aula, as crianças aprendem que pequenos gestos como o de hoje podem garantir o futuro do planeta. E logo depois da gravação da reportagem no Jardim Solange, a Secretaria do Meio Ambiente entrou em contato com os moradores e eles vão se reunir amanhã para falar sobre a arborização do bairro. No dia da eleição, o eleitor precisa ficar atento para a sua manifestação de preferência do candidato. Ele pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa durante o dia da eleição, no momento da votação também. Lembrando que ele não pode levar para dentro da cabine nenhum tipo de aparelho eletrônico que vá furar o segredo do voto, como tablet, celular, tirar foto da votação. Isso é proibido pela legislação. Depois do intervalo, o assunto é agricultura familiar. Você vai ver que produtores da região foram informados das linhas de créditos disponíveis para ampliar a plantação. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos com um aviso para os alunos que vão ingressar no ensino médio. Já estão abertas as inscrições para o vestibulinho 2017 do CTI, o Colégio Técnico Industrial da Unesp. Mais informações com o repórter Felipe Mateus. As inscrições para o vestibulinho vão até o dia 21 de outubro e quem nos dá mais detalhes sobre esse assunto é o professor Edson Alberto de Antônio, diretor do CTI. Professor Edson, quem que pode se inscrever para o vestibulinho? São os alunos que concluem, no mínimo, o ensino fundamental agora no final desse ano, aqueles que já o têm concluído, né, e que queiram cursar o ensino técnico profissionalizante no ano que vem. Como que as inscrições podem ser feitas? As inscrições só poderão ser feitas através do site da VUNESP, tá? Então tudo na internet, ele preenche a ficha de inscrição, preenche o boleto, faz o pagamento desse boleto, né? Após o pagamento do boleto, a inscrição dele está confirmada. Quais que são as taxas de inscrição? A taxa de inscrição é de R$ 55. E para os alunos de escola pública, tem algum tipo de bônus nessa seleção? Sim, os alunos que são oriundos da escola pública, que cursaram do 6º ao 9º ano na escola pública, 6º ao 9º ano do ensino fundamental, eles têm um bônus de 15% na média dele, não ultrapassando a 90 pontos. Alunos da escola da rede pública estão recebendo essa semana a indicação de 4 inscrições gratuitas por escola, para poderem essas escolas selecionarem esses alunos e encaminharem para cá para fazerem inscrição gratuita aqui no colégio. Tá certo, obrigado pelas informações, professor. Então, só lembrando, as inscrições vão até o dia 21 de outubro e as provas serão realizadas no dia 20 de novembro. Outras informações você confere no site da VUNESP. Felipe Mateus para o Unesp Notícias. Nesta terça-feira, agricultores familiares de toda a região se reuniram em Bauru para conhecer as linhas de crédito do Plano Safra do governo federal. Para o pequeno produtor, financiamentos públicos são fundamentais para ampliar a plantação. Já faz 25 anos que a família do Luiz Fernando trabalha com agricultura. Hoje a horta possui cerca de 12 mil metros quadrados. Da terra são colhidas diferentes verduras que servem para consumo próprio e principalmente para garantir renda, tanto da família dele quanto para os funcionários que trabalham no local. A gente consome todo dia, minha mãe faz uma baciada de verdura lá, tô até enjoado de comer verdura. E a gente vende geralmente em restaurante e feira, principalmente na feira, a feira é o forte. Mas o sucesso na horta dependeu de bastante dedicação da família toda. O produtor explica que hoje é mais fácil crescer na área rural por causa dos incentivos do governo. Ele mesmo aproveitou esse apoio para modernizar o trabalho. Eu já consegui usar 2 financiamentos, que seriam o que chama ProTrator, que eu uso um microtrator e eu financei ele total por do governo, e eu usei um que chama Pronaf,
Esse Pronaf também ele me ajudou a fazer estufa, me ajudou com irrigação. E a horta acabou servindo de sustento para vários integrantes da família. A Juliana é prima do Luiz Fernando e decidiu trabalhar com agricultura quando ficou desempregada. Agora ela só vê vantagens. Aqui eu fico mais perto da minha família, eu convivo mais com a minha filha, com meu marido, a gente gosta de trabalhar mais tempo junto, a gente não tem tanto gasto de ficar indo e voltando da cidade, então a gente acaba ligando uma coisa na outra. Entre os pequenos produtores de Bauru, 73% são agricultores familiares. É para beneficiar esses agricultores como Luiz Fernando que existe o Plano Safra, um programa do governo federal que apoia e fomenta a produção. Neste ano, o Plano Safra para Agricultura Familiar foi lançado em 5 regiões do estado de São Paulo, incluindo Bauru. A principal ação para os anos de 2016 e 2017 é ampliar o limite de crédito para os produtores e manter a taxa de juros abaixo da praticada em outras transações financeiras. A ideia é poder deixar à disposição tanto a seguridade quanto a garantia para esses agricultores, até porque nós temos aí 30 bilhões para disponibilizar, né? Para dar essa linha de crédito para esses agricultores, claro, dentro de um cadastro, de uma regrinha, né, para a gente poder atender aí esses agricultores da região. E o programa não serve apenas para colaborar financeiramente com a agricultura familiar. Em Bauru, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento oferece serviços de assistência técnica para os produtores que precisarem de qualquer tipo de orientação. Nós queremos muito que os agricultores e agricultoras procurem a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Nós temos um profissional especializado na orientação para o acesso aos créditos do Pronaf. Então, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Bauru está preparada para auxiliar os agricultores e agricultoras para acessarem os recursos do Plano Safra. Amanhã, às 11h21 da manhã, começa a primavera. Estação que deixa o agricultor em alerta, porque costuma trazer tempestades com granizo até. Mas a previsão é de que o primeiro dia da nova estação seja com sol. Os detalhes no mapa. A previsão é de tempo aberto amanhã em todo o estado de São Paulo. As temperaturas devem começar a ter uma ligeira elevação. A quinta-feira também vai ser de sol em Bauru. Agora a umidade do ar é de 43%. Os ventos sopram a 14 km por hora. Hoje a mínima ficou em 10 graus e a máxima subiu para 24. Amanhã os termômetros devem variar entre 11 e 28 graus. No próximo bloco, vamos conversar com o veterinário Juliano Caçador sobre um medicamento inédito no país que trata a leishmaniose em cachorros. Ele acaba de ser aprovado pelo Ministério da Agricultura. Voltamos num instante só. Estamos de volta e a gente fala agora sobre uma novidade no tratamento de leishmaniose. O Ministério da Agricultura acaba de aprovar um medicamento que trata a doença em cachorros, prática até então proibida no Brasil. O medicamento já é vendido em países da Europa, onde o tratamento dos animais é liberado. E para falar sobre esse tema, vamos receber o presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Bauru e região, o veterinário Juliano Caçador. Juliano, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado, eu que agradeço pela participação e poder falar de um assunto tão importante. Pelo que se sabe desse medicamento, que já é utilizado na Europa, ele cura a doença mesmo nos cachorros? Ele cura a doença. A gente tem um medicamento hoje aí que a gente batalhou por um período aí de anos, né? Ele é usado dizem que é usado há mais de 100 anos e só agora a gente conseguiu trazer ele para o Brasil, né? Provavelmente chega aí em janeiro. Mas a gente pode tratar com segurança os animais e a gente ter uma cura aí do animal e não ter a transmissão, né? Fazer o controle da leishmaniose no município. E a partir de janeiro, então, o dono que tiver um diagnóstico para o cachorrinho de leishmaniose, ele já pode pedir para o veterinário, os veterinários vão prescrever livremente? Na verdade não é tão livre assim, né? A partir de janeiro o medicamento chega, eles vão cadastrar as clínicas, os clínicos também, depende de um protocolo de cadastro. Cada veterinário tem que ter o cadastro no Ministério da Agricultura, né? A gente vai precisar passar por uma seleção. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar. Prescrever, todo mundo que souber prescrever, passar por um curso, aprender a trabalhar com medicamento, vai poder prescrever. Agora, vender o medicamento, aí vai ter um certo rigor, porque a gente tem
um sério problema de zoonose. Se a gente fizer o tratamento errado, for usado incorretamente e, como se diz, popularizar, a gente não consegue controlar a doença, sim, a gente vai começar a criar resistência. Né? Aumentar a resistência à leishmania. Porque a gente não vai concluir tratamentos, as pessoas vão usar inadequadamente, entendeu? Então ele vai precisar, sim, de uma receita diferenciada, essa receita vai ser retida pelo Ministério da Agricultura, que a gente fala que é o MAPA, e o veterinário, se ele tiver esse registro no MAPA e outros requisitos, ele também vai poder comercializar. Se ele não tiver, ele não vai conseguir comercializar. Não vai ser um medicamento que a gente pode dizer de balcão, né? Ele não vai ter em qualquer lugar. A Virbac, a empresa disponível, diz que vai criar um rigor, né? E o governo pediu que criasse esse rigor, né? E nós entramos em contato com representantes da empresa, mas eles ainda não têm uma previsão de preço, né? Mas é um medicamento que é para ser usado por um período determinado ou é para a vida toda do animal? Nós fazemos primeiro o tratamento inicial, né? A partir disso, nós vamos acompanhando o animal com alguns exames, tem um protocolo de exame também que é para ser seguido, que a partir do momento que esse animal chega na clínica, para o clínico, ele passa a ser responsabilidade dele, então é responsabilidade minha. Ele caiu na minha clínica, eu tenho que cuidar desse animal e acompanhá-lo pelo resto da vida. A não ser que ele troque de veterinário, mas eu preciso saber, para daí para frente eu passar o caso para outro veterinário. Então a gente acompanha para o resto da vida para saber se há necessidade e quando há necessidade de um novo tratamento. É muito provável que vai haver muitos animais que no mesmo ano haja necessidade de tratar, mas vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando a carga parasitária de cada animal para ver a necessidade do tratamento ser feito novamente, né? Havia, Juliano, uma determinação, uma indicação, não é, do Ministério da Saúde de que quando um animal recebesse o diagnóstico de leishmaniose, ele deveria ser sacrificado, justamente porque ele é um hospedeiro e passa pelo animal para contaminar o ser humano. Essa portaria automaticamente cai ou ela já não estava valendo? A gente tem alguns advogados que já brigaram por essa portaria, né, junto com veterinários. Já houve um bloqueio na eutanásia. Já foi provado com muitos estudos que o controle através da eutanásia não é controle. É somente, como pode dizer, uma matança de animais. Não conseguiu controlar, porque a partir do momento que ela é uma doença de mamífero, não é só o cão. Então a gente tem outros animais aí que ela vai começar a procurar, né? Ela precisa se alimentar e a partir disso a gente vai ter a disseminação da doença de uma outra forma. Então o controle através da eutanásia já foi proibido, né? Então a gente já tem até... Bauru, por exemplo, a gente já não pode sair fazendo eutanásia a não ser que a gente tenha um resultado e laudos de veterinário provando que a titulação desse animal é muito alta e esse animal não há uma condição, já foi feito tratamento, já foi feito de tudo. Eu estou dizendo que esse animal já não tem mais condição de fazer mais nada por ele. Aí eu dou um laudo específico, mas até então, da maneira que vinha sendo feito, diagnosticava, fazia titulação, fazia uma sorologia, uma titulação baixa, o pessoal já saía fazendo eutanásia, isso já não pode mais. Mesmo não existindo um medicamento próprio, específico para tratar a leishmaniose em cachorros, a gente sabe que veterinários informalmente tratavam. Esse medicamento agora ele vem substituir esse tratamento que não era o ideal, esse tratamento não curava a doença. Existem alguns medicamentos que tratam, né? Mas adequadamente, para a gente ter essa baixa na carga parasitária e para ter a cura do animal, não eram tão eficazes quanto é o tratamento novo com a amiltefosina. Eles tiravam sintomas? Não, alguns medicamentos tiravam sintomas, mas também tratavam e não transmitiam. O animal não tinha carga para transmitir, né? Agora, a maioria dos tratamentos que foram feitos, por isso que a Virbac se preocupou em não disseminar e o Ministério da Agricultura vai barrar de todas as formas, é que as pessoas foram tratando com outros medicamentos que só davam a cura clínica, que não eram medicamentos que é para tratar a leishmaniose, tratam qualquer outras doenças, né? E aí os animais ficavam bonitos, ficavam bons, só que a carga dele de leishmaniose ainda era grande e ele continua transmitindo. E aí não tinha mais o controle, a pessoa achava que o animal já estava bonito, desaparecia do veterinário e aí a zoonose continua. O problema é que eram medicamentos para doenças em humanos, não poderiam ser usados em animais. Medicamento em humanos não pode ser usado em animais e também a gente não pode trabalhar com eles, né? A gente não tem uma autorização para trabalhar com esse medicamento, né? Alguns colegas se trabalharam e se conseguiram trabalhar com medicamento, foi de alguma forma que nós desconhecemos, porque para chegar na mão dos colegas precisa de alguma forma sair das farmácias humanas, então, mas existiu o tratamento, né? A gente também tem outros tratamentos que a gente sempre lançou mão, né, que são mais empíricos e depois se tornaram trabalhos científicos, que é através da vacina, por exemplo. Quando existia uma outra marca de vacina, nós tratávamos também.
com doses duplas, com doses triplas, cada veterinário tinha o seu protocolo e tratava. E agora tem uma outra vacina, porque a outra vacina, a anterior foi proibida, né, porque ela voltou em fase de estudo, e a nova vacina era o último tratamento que vinha sendo utilizado. Como a gente não tem a miterfosina ainda disponível no mercado brasileiro, nós vínhamos tratando com a vacina mesmo. Fazia protocolo todo para dar manutenção para o animal, acompanhamento com alguns exames, alguns protocolos de exame. A gente vinha levantando a imunidade desse animal e tratando toda a parte da leishmania com a vacina, né? Foi importante você tocar nesse ponto, Juliano, mesmo com esse remédio, e a gente ainda não sabe se ele vai ser acessível a todo mundo, a vacina ainda é importante? A vacina é muito importante. A gente não pode deixar de frisar também, falar que é muito importante a gente não deixar de usar repelente, não só no animal, tá? A leishmaniose, a nossa zoonose não depende só, todo mundo vem focando os animais, mas a gente depende muito de organizar a saúde pública, organizar a parte de familiar, em casa limpar melhor o quintal, manter um quintal bem asseado. Muita gente a gente vai atender, a gente vê como é que está a situação do quintal. Sujeira. Então prolifera, o mosquito depende da matéria orgânica. Quem tem chácara, sítio, manter limpo, pomar, esses lugares também que tem a proliferação, e aí tem animais nesses locais também. Então tudo isso, nós devemos, a gente geralmente sai para caminhar em qual horário? Final do dia. Quem passa repelente para caminhar no final do dia? É muito difícil, porque é o horário da leishmania. Que o mosquito palha que transmite, né? Então a gente tem tudo isso. E o animal, mesmo vacinado, mesmo tratado, ele deve permanecer com repelente. Ou uma coleira, ou um spot on, qualquer outro produto. Mas que ele mantenha o animal protegido com qualquer tipo de repelente ad eterno. Quem tem leishmaniose ou quem não tem, para não contrair, né? Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Muito obrigado. O Nesp Notícias termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau!